Boa noite, igreja. Mais um devocional. Mais uma vez a gente junto aqui para compartilhar alguma coisa da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para trazer para nós. E o que nós vamos compartilhar hoje está em Marcos capítulo 7, os versículos 20 ao 23. E diz o seguinte, Jesus falando aqui, ele diz o seguinte: e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus estava aqui explicando para os discípulos, eles estavam num debate a respeito de lavar ou não as mãos, que era um costume dos judeus. Os judeus eles tinham que lavar as mãos antes de qualquer refeição. Quando eles chegavam em casa, eles tinham que lavar as mãos. E Jesus ele foi questionado pelos fariseus, porque os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos. E nesse momento, ele vira e fala, não é o que sai, aliás, não é o que entra pela boca do homem que faz o homem impuro, que deixa o homem impuro. E sim aquilo que sai de dentro dele. Aquilo que provém do coração é que deixa o homem impuro, é que causa impureza. E ele parece até que ele está dando uma bronca nos fariseus, e de fato era, mas mais do que isso, ele está dando uma chave. Ele está mostrando, ele está ensinando os discípulos ali uma chave que é fundamental, que seria fundamental para eles e ainda é fundamental para nós hoje, uma chave a respeito do crescimento espiritual. Porque ele está dizendo o seguinte, ele está ensinando os discípulos naquele momento ali e nos ensina hoje o seguinte, não é aquilo que nós fazemos religiosamente que vai agradar ou desagradar a Deus. Aliás, segundo aquilo que ele diz aqui, aquilo que ele fala nesse capítulo 7 aqui, aquilo que nós fazemos religiosamente muito mais desagrada a Deus do que agrada. O que agrada a Deus de verdade é aquilo que provém de maneira sincera de dentro do nosso coração. E ele faz uma lista aqui de uma porção de coisas que saem do nosso coração e que são todas coisas ruins, todas coisas que desagradam a Deus. Né? Esses versículos aqui, eles trazem uma verdadeira lista. Então a pergunta que a gente faz é como é que o nosso coração ele se tornou tamanho depósito de lixo? Como é que de dentro de nós pode prover, pode fluir tanta coisa ruim assim? E qual que é a chave que Jesus está ensinando ali para que a gente possa mudar isso? Para que isso deixe de acontecer desse jeito, para que nós passamos de transbordar de tantas coisas ruins, como ele diz aqui, e passemos então a transbordar de coisas boas. Eu acho que a palavrinha-chave está num outro versículo desse mesmo capítulo aqui, que são dois versículos, que são os versículos 6 e 7. E ele diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus ele usa uma palavrinha aqui que faz toda a diferença. Ele usa a palavrinha honra. E aqui ele está citando um trecho de Isaías. Ele disse assim, quando os fariseus começam a questionar ele nesse sentido, ele diz: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito. E aí ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o segredo que Jesus está ensinando para a gente aqui é que aquilo que agrada a Deus é aquilo que provém do nosso coração. É aquilo que vem de dentro para fora de maneira realmente sincera. E não aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia de forma religiosa. Não são os nossos hábitos que agradam a Deus. É claro, nós precisamos honrar a Deus sim com as nossas atitudes, mas não de forma religiosa, e sim de forma sincera.
Ele critica duramente os fariseus aqui, justamente porque em vários outros trechos da Bíblia, ele critica duramente os fariseus, justamente porque os fariseus eles criaram um método religioso que levava a uma honra pessoal. Se eu não me engano, em Marcos, lá ele diz claramente, ele fala assim, eles ficam na esquina, eles oram em voz alta, eles batem no peito, eles dão as ofertas de forma escancarada para que todos vejam. Ou seja, tudo aquilo que eles estão fazendo, eles estão se utilizando da religião, do ministério deles ali, para ter uma honra pessoal, para uma glória pessoal. E Jesus fala, não é assim. Na verdade, aquilo que está dentro da gente, o desejo real de servir a Deus, a vontade real de servir a Deus, ela tem que fluir. Ela tem que sair de dentro de nós para fora de uma maneira natural. Mas quando que isso começou? Como será que o nosso coração ele se tornou assim tão ruim? Nós tínhamos antes do pecado, nós tínhamos uma dinâmica de que o nosso propósito, o propósito da nossa vida, acho que é a palavra que melhor se encaixa aqui, é propósito. O propósito do ser humano, ele estava em estar com Deus, em ter um relacionamento com Deus. A gente vê lá em Gênesis que todos os dias Adão caminhava com Deus. Adão tinha um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. E nós fomos criados com esse propósito, com o propósito de mantermos um relacionamento, de termos um relacionamento com o Senhor. Quando a gente está nesse propósito verdadeiro, a gente passa a encontrar prazer no Senhor, a gente passa a nos orgulharmos daquilo que a gente faz para o crescimento, para o avanço do reino, daquilo que a gente faz para o Senhor e com o Senhor. E as nossas paixões, elas nos levam a ansiar por esse relacionamento, a ansiar por estar com o Senhor. Quando a gente está nesse caminho, o nosso coração ele se mantém humilde, né? Nós temos, os nossos lábios eles encontram mais facilidade em louvar, nós temos mais facilidade em declarar a glória de Deus. Mas quando o pecado entrou, ele mudou essa dinâmica, ele arruinou essa dinâmica. A proposta da serpente lá no Éden foi qual? Ela disse assim, e vocês serão como Deus. Essa foi a proposta. Então ela disse, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Nosso foco mudou. O nosso foco mudou e o nosso coração passou a procurar glória pessoal. O nosso coração passou a procurar honra em si mesmos. Nós procuramos ser honrados. Nós procuramos sermos reconhecidos. Nós achamos que as coisas têm que fluir para o nosso bem. E Deus ele tem sim prazer em abençoar. Mas ele tem prazer em abençoar aqueles que têm a dinâmica correta, aqueles que estão na movimentação correta, aqueles que realmente se prestam a seguir o caminho correto, que é o caminho do relacionamento com Deus. Nós deixamos de buscar o nosso propósito em Deus e passamos a tentar encontrar esse propósito em nós mesmos, e isso gera um vazio. Nós não conseguimos encontrar propósito em nós mesmos. Só existe um propósito verdadeiro para a nossa vida quando a gente está em Deus, quando a gente está no Senhor. Porque o coração, ele é o lugar onde o Senhor se encontra conosco. O nosso coração é o lugar onde Deus reside. E a nossa condição espiritual verdadeira, real, ela é medida, então, pela maneira como o nosso coração está disposto a buscar o Senhor. Pela maneira como o nosso coração está disposto a se encontrar com o Senhor, como nós deveríamos fazer desde o começo. Né? A Bíblia, a palavra ela nos diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro.
Então, sempre que o nosso coração perde o foco, sempre que nós estamos focados em coisas desse mundo, sempre que nós estamos focados nas preocupações, sempre que nós estamos focados nos medos, sempre que nós estamos focados nas dificuldades, essas coisas elas tomam o lugar de Deus, elas se tornam o nosso tesouro. E o nosso tesouro real, verdadeiro, o tesouro, a única coisa que realmente é capaz de acalmar o nosso coração, a única coisa que é capaz de realmente preencher esse vazio que nós temos, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Esse buraco, esse vazio que nós temos dentro da nossa alma, ele é do tamanho de Deus. Então só Deus é que pode preencher, só Deus é que pode ocupar esse espaço. Então eu queria hoje orar com vocês para que nós tenhamos, para que nós realmente voltemos o nosso coração para o Senhor nesses dias, para que nós realmente retomemos o nosso relacionamento com o Senhor. Esses tempos em que nós temos vivido e que nós estamos vivendo e que ainda temos algo para passar, como a nossa pastora diz, nós estamos na nossa segunda milha, a única coisa que vai nos manter firmes, sólidos e em paz é um relacionamento verdadeiro com o Senhor. É a gente não se perder e não permitir que o nosso coração se torne essa pilha de entulho, né? Que esse versículo aqui diz. A gente limpar isso tudo e focar corretamente, focar em Deus, focar em Cristo, focar naquilo que realmente pode nos trazer paz. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar com a Tua igreja agora, clamando pela Tua presença, clamando para que o Senhor esteja entre nós, clamando para que o Senhor se movimente no meio do Teu povo, clamando para que o Senhor alcance cada vida, Senhor, para que o Senhor alcance aqueles que estão desesperados, para que o Senhor alcance aqueles que não têm paz, para que o Senhor alcance aqueles, Senhor, cujo coração está abatido, para que o Senhor alcance nesse momento aqueles que têm medo, para que o Senhor alcance nesse momento aqueles cuja paz os abandonou, Senhor. Nós vimos ontem que o Senhor é a nossa paz. Jesus, se faz presente no meio do Teu povo. Toca os corações de todos aqueles, Papai, que se dispõem a Te buscar. Que a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, possa inundar o meio da Tua igreja, possa inundar o Teu povo, possa inundar o seio, Senhor, do Teu povo. Alcança aqueles que estão enfermos, Papai. Alcança com cura. Alcança, Senhor, aqueles que estão sendo atingidos diretamente pela situação, financeiramente, ou em qualquer outro aspecto. Alcança, Senhor. Nós cremos e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança, e em tudo aquilo que nós fazemos, o desejo do nosso coração é Te honrar. Recebe, Senhor, recebe a nossa oração, recebe esse nosso clamor nessa noite, para que o Senhor se torne mais uma vez o cabeça, o centro das nossas vidas, das nossas famílias e acima de tudo da Tua igreja, Papai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus.